Parei aqui mais uma vez para deixar uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Hoje é mais um dia que o Senhor nos concedeu, é mais um dia que Ele permitiu para que eu e você estivesse de pé, para louvar e engrandecer o nome dEle e dizer que Ele é fiel em todo tempo. O Senhor, Ele é fiel a todo tempo, irmãos. Às vezes a gente questiona muito o porquê Deus permite certas coisas, ou porquê um homem, uma mulher de Deus que é fiel, que é temente, passa por tanta provação. Mas Deus, Ele tem um chamado para cada um. E às vezes esse chamado sufoca. Sufoca em que sentido? Quando nós não sabemos como agir diante das situações. Quando Ele fala para a gente ir, para a gente falar, para a gente fazer, e a gente vê um cenário totalmente contrário. Porque se Deus falou para ir, é porque Ele garante, só que a gente acha que o cenário ele está propício, mas nem sempre ele está propício para ouvir o que você quer falar, para ouvir o que Deus quer falar. E quando se fala em Ezequiel, a gente sempre fala do vale de ossos secos, mas não sabe que Ezequiel foi levantado como um profeta para falar para uma nação que não queria saber de Deus, que não queria dar ouvidos. Olha o que a palavra diz. Deixa eu pegar aqui. Ezequiel, capítulo 2. Capítulo 2. Já havia falado sobre essa passagem. A vocação de Ezequiel. E disse-me: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito que falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia, e os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, aí não que seja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejais rebelde como a casa rebelde. Abra a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, que nele se achava escrita lamentações e suspiros diários. Esse é o rolo. É a palavra de Deus. Aqui o Espírito Santo está dizendo a Ezequiel: vai que eu sou contigo. Não te espantes, não tenha medos, vai que eu sou contigo. É aqui Deus falando: você vai estar no meio de pessoas que não vai te ouvir, que não vai dar crédito a você, que vai olhar para você como um nada. Mas vai que eu sou contigo. Eles são casa rebeldes. Eles estão agindo de má fé. Eles estão agindo com crueldade, eles estão agindo sem sabedoria, mas tu não seja como eles. É Deus falando para mim e para você. Não importa onde você estiver, você vai falar o meu nome e você não vai agir como eles. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eles querem que você faça e haja como eles. E quando você não age, você está errada. Você está errado, você é espiritual demais, você é santo demais. Aqui está falando, quer ouçam ou não. E muitas das vezes eles vão olhar para você e não vai dar nada por você. Mas aqui Deus está falando. Deus está falando que era com Ezequiel, que era para ele não ter medo, que quem estava com ele era o próprio Deus. E quando Deus fala, Ele garante. Quando Ele fala, vai que eu sou contigo, Ele garante. Fala que eu sou contigo, Ele garante. Mas é isso aqui, ó. É na palavra. Não vai com as suas palavras, não.
Não vai querer impressionar com o seu grito, com as suas palavras bonitas, que ninguém vai te ouvir. Mas quando você for com a palavra, você vai conquistar. Você vai. E quer ouça ou não, aqui tá falando. E às vezes nem vão te escutar, às vezes não vão dar crédito a você. Mas vai que eu sou contigo. Come desse rolo. Medita nesse rolo. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que você vai conseguir. Você não vai conseguir com seus gritos, brigando. Quer ouçam ou quer não ouçam, eu sou contigo. Abra a boca e come o que eu te dou. E se eles não ouvirem, sabe qual é o final? Lamentações e suspiros e ais. Tem muita gente achando que Deus não está vendo, que não vai vir. Sabe aquilo? Uma vez falaram assim: você, como pastora, porque eu já tinha sido consagrada pastora, você não poderia falar assim: Deus, Ele é misericordioso. Ele nos dá chances que a gente nem imagina. Às vezes é um livramento de morte. O diabo armou um laço ali e Deus foi lá e livrou e a gente nem percebeu. Eu falei assim: independente de eu ser pastora, eu sou uma mulher de Deus. E a minha Bíblia, o manual que eu sigo é a Bíblia. E nela está falando que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A nossa obrigação como homem, como mulher de Deus, é orar para que a pessoa se arrependa. Mas se ela não quiser, a gente não pode forçar ninguém. Então ela vai ficar com as consequências do pecado dela. Ela vai ficar com as consequências dos erros dela. E talvez seja muito tarde. Tem pessoas que estão assim, que não quer ouvir mais nada. É o Senhor da razão, é a Senhora da razão. Então, deixa nas mãos de Deus. Aqui está falando, quer ouçam ou não, a sua obrigação é falar da palavra de Deus com sabedoria. Porque até o diabo sabe, o diabo conhece a palavra de Deus. Ele foi tentar o Senhor Jesus na palavra. Então não queira usar as tuas palavras para tentar convencer alguém, porque não vai dar certo. E outra, o seu testemunho às vezes vai valer mais do que você abrir a boca e falar: Jesus te ama. Sabe por quê? Porque as pessoas não são burras. As pessoas não são burras. Elas olham e vê quem é verdadeiro e quem não é. Salvo algumas que são tão espirituais, são tão idólatras, são tão religiosas, que não sabem mais distinguir quem é quem, se é Deus ou não que está falando. Enfim, é complicado. Só um exemplo de uma situação que aconteceu há alguns dias. A mulher rodou, sapateou, entregou o recado, falou em línguas. Passou-se uns 10 minutinhos que ela mudou de setor. Ela se manifestou lá. Botaram a mão na cabeça dela e ela manifestou. E aí? Quer ouça ou não, fale da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Porque ela liberta, ela traz entendimento, ela traz conhecimento, ela abre a visão, ela liberta, ela salva. E aquele que anda com a palavra de Deus, quando fala comer, é guardar aqui, ó, no coração. Não é só andar com ela debaixo do braço. Pai do Senhor, Deus é com você. Ele vai te salvar, te libertar. E você tá toda errada. Às vezes Deus usa pela misericórdia daquele que tá ali. Porque aqueles que quer, tá errado. E aqueles que não quer, aí você fala: ué, como é que foi usado? Vai entender, né? Mas isso é assunto para outro dia. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.